Os prós e contras dos motores de 5 cilindros em linha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver os puta motores de 5 cilindros que aparecem em alguns dos carros de desempenho mais desejados por aquele seu amigo pobre. Vamos falar desde o icônico e dominante nos rallies Audi 4, até o miserável do Ford Focus RS de segunda geração, e o desgraçado do Volvo 850R. No lado dos diesel, os 5 cilindros também foram usados em tudo, desde as Land Rover Defenders T D5 até o resistente motor Mercedes-UM 617-300D, utilizado no chassi W123. Felizmente, e apesar da redução de tamanho causada pelas regulamentações de emissões que tiram a diversão, os 5 cilindros ainda estão em produção hoje, aparecendo principalmente no Audi TT RS e RS3. Portanto, com tanta mística envolvendo essa configuração miserável de motor cada vez mais rara, vale a pena analisar seus prós e contras para entender por que alguns fabricantes, como a Audi e algumas outras. Mas primeiro, algumas informações técnicas básicas para entender melhor como esses motores fudidos funcionam. Os 5 cilindros têm uma ordem de ignição específica que distribui uniformemente seus ciclos de potência ao longo da rotação do virabrequim. O ciclo de 4 tempos em um motor de 5 cilindros resulta em um intervalo de ignição de 144 graus de rotação do virabrequim. Em comparação com um motor de 4 cilindros, que dispara a cada 180 graus, há uma sobreposição de 36 graus em um motor de 5 cilindros, o que significa que outro ciclo de potência ocorre antes de o virabrequim completar os 180 graus. Isso resulta em uma entrega de potência mais suave, em contraste com a ação relativamente brusca de um 4 cilindros em linha. Os mancais do virabrequim são espaçados, que nem o útero da sua namorada, depois de ela dar para um negão. Dessa forma, os mesmos vão se acomodar os 5 cilindros. Comparado ao primeiro pistão estando no ponto morto superior, o segundo mancal fica a 144 graus no sentido anti-horário ao redor do virabrequim, o terceiro a 216 graus, o quarto a 288 graus, e o quinto a 72 graus, ou 432 graus a partir da origem. Com o respectivo intervalo de ignição, isso gera uma ordem de ignição de 1, 2, 4, 5, 3, na maioria dos motores de 5 cilindros. Isso significa que a movimentação dos pistões pula de um lado do bloco do motor para o outro, antes de finalizar seu quarto ciclo, com o pistão central, o terceiro. Assim como em motores de 3 cilindros, o comportamento da movimentação devido ao espaçamento dos mancais e a ordem de ignição leva a um equilíbrio das forças verticais dentro do motor. Infelizmente, há um desequilíbrio de torque ao longo do plano horizontal do motor, o que significa que um 5 cilindros está constantemente tentando torcer ou virar ao longo do seu comprimento. Esse movimento de balanço geralmente exige um eixo de balanceamento para cancelar essa força de torção, o que melhora o refinamento geral. Esse comportamento inercial intrínseco é ainda ampliado pelo comprimento maior do motor, em comparação a um 4 cilindros em linha, aumentando a complexidade de engenharia, que muitos fabricantes preferem evitar. Para aqueles dispostos a contornar esses problemas com engenharia, contudo, existem múltiplas razões pelas quais um 5 cilindros é uma opção viável como trem de força. Para começar, sendo mais curto que um 6 cilindros em linha, ele pode ser montado transversalmente com muito mais facilidade. Isso abre uma oportunidade para implementar um potente 5 cilindros em carros menores dentro da linha de um fabricante. O ágil Fiat Coupé 20 Turbo dos anos 90 é um ótimo exemplo disso, produzindo cerca de 220 cavalos vapor de seu motor 2.0. Enquanto isso, os mais modernos 5 cilindros, como os turboalimentados 2.5 litros do TT RS e RS3, conseguem alcançar quase o dobro dessa potência. Como já sabemos, a entrega de potência é mais suave do que a de um 4 cilindros em linha, o que gera a subida de rotações aveludada, pela qual os 5 cilindros é conhecido. Isso é ainda mais acentuado pelo equilíbrio vertical dos pistões, e quando combinado com o potencial de deslocamento maior em relação a um 4 cilindros, há muitas vantagens que justificam a escolha desses motores por marcas como a Audi. Outra vantagem dos 5 cilindros é que eles soam como um mini V10, que é mais um motivo pelo qual os carros com essa configuração conquistaram um lugar permanente em nossos corações. Em resumo, os 5 cilindros são incríveis por causa de sua entrega suave de potência, som maravilhoso e o fato de serem pequenos o suficiente para serem montados transversalmente. Onde eles não são tão bons é na presença do desequilíbrio no plano horizontal, o que exige um eixo de balanceamento, tornando-os mais complicados do que um 4 cilindros, que é menor e mais fácil de acomodar. Além disso, também há preocupações com economia de combustível e emissões em comparação aos 4 cilindros. Mas quando um motor soa tão bem assim, você sabe que ele merece ser celebrado, não importa quão complexo ou beberrão ele seja. Se você ama os motores de 5 cilindros tanto quanto nós, diga nos comentários o porquê. E não se esqueça de deixar um joinha no vídeo. Até o próximo vídeo.